filosóficos e cosmológicos de vida, morte e mortalidade. Não podem ser compreendidos se não entendermos alguns conceitos teológicos dessa cultura, principalmente dois princípios fundamentais, o do complexo Orun-Aye e de Enikeji, duplo. Refletiremos ainda sobre outros importantes temas que se interligam e escurecem a noção de pessoa e o Odu, do homem e mulher iorubá, como entre outros conceitos imprescindíveis de Iê, memória, e Pin, porção, Atum-A, retorno, e Atum-Bi, renascimento. Então, aqui, né, Sofia, tem várias questões importantes aqui, né? Primeira coisa, né, é essa noção de essa cosmopercepção que entende o mundo visível, como esse que a gente vive, chamado de Aie, e o mundo invisível, que a gente vai chamar de Orun, né? A segunda coisa é esse conceito de Enikeji. Enikeji, que é essa percepção cosmológica de que, ao nascer aqui no Aie, fica uma matriz lá no Orun, né, que a gente tem o costume de chamar de duplo, inclusive, né? Mas o termo Yorubá para o duplo é o Enikeji. E esse Enikeji, esse duplo, essa matriz, essa essência que fica de cada um e uma da gente lá no Orun, é o que vai nos orientar durante o projeto Mítico Social, né? Nos orientar no sentido da gente encontrar o nosso caminho, o nosso Odu aqui no Aie, né? A segunda coisa é essa ideia de que a gente ali fala, né, interligam e escurecem a noção de pessoa, né? A gente usa esse termo escurece para desassociar essa ideia de escuridão como algo ruim, perverso, confuso. Então ele faz esse trocadilho de esclarecer para escurecer, né? E aí também tem essa questão aqui do Odu ali, que está falando ali, pessoa e o Odu, né? Que é essa ideia do projeto, o Odu enquanto projeto mítico social, ou seja, enquanto aquilo que a gente veio fazer aqui no Aie. Também esses conceitos aqui, né, esses conceitos iorubás também do Ié, né, que são as memórias, e que para essa cosmopercepção existe a memória ancestral, que é essa memória ainda antes do nascimento, enquanto a gente existe lá no Orun, e que a gente vai dizer que todo o acúmulo de conhecimento a gente vai chamar de memória ancestral, que é essa memória dessa vivência lá no Orun. E quando no nascimento aqui no Aie, a gente perde a conexão com essa memória ancestral, né? E a gente acaba adquirindo uma outra memória aqui no Aie, que a gente vai chamar de memória existencial. Então, existe um acúmulo de memória aqui no Aie, que a gente vai chamar de memória existencial, e o acúmulo de memória dessa vivência lá no Orun, né? Ao nascer no Aie, a gente perde essa conexão com essa memória lá do Orun. E a gente passa a acessar essa memória ainda em vida, acessar momentaneamente, ainda em vida, essa memória, nos sonhos, no plano onírico regido por Urumilá. Aí também tem a questão desse conceito de Ipim, né, que é a porção, né, que é a partilha. Então, ao nascer, a gente acumula, né, hã, a gente acumula essa memória existencial, né, com Ori, com Ará,
e na iniciação com Exá também, com a com a força natureza, e aí, forma o orixá, que é o acúmulo do ori com Exá. Hã, também esse outro conceito de Atumá, que é o retorno, né, ou seja, que é quando a gente volta para casa, ou seja, hã, a gente costuma dizer que os tradicionais de matriz africana, né, eles não morrem, eles Atumá, eles retornam para casa, né, eles retornam à massa de origem, ou um um uma expressão mais no português, eles atravessam um rio, né. A gente costuma dizer que a morte é atravessar o rio do Aie para o Orum e do Orum para o Aie. Hã, e também, esse Atumá no retorno para casa, né, e também tem esse Atumá do retorno para o Aie, né. Então, quando a gente morre, a gente vai dizer que Ori Atumá Orum, Ori, Ori Atumá Orum, Ori retornou ao Orum. Ou também no renascimento, no nascimento dos descendentes desse Ori, a gente vai dizer que o Ori Atumbi Aie, Ori renasceu no Aie, ou seja, vai existir a tua reencarnação, o teu renascimento, no nascimento dos teus descendentes, né. Então a gente costuma dizer que tu vai viver na existência dos teus descendentes, né. Aqui também tem, bom, já falei, né, do Atumbi, que é esse renascimento aqui no Aie. Então esses são alguns conceitos importantes ligados ao Ori e à imortalidade.